Há uma iniciativa 100% online que lhe dá o poder de decidir como devem ser investidas verbas do orçamento da região. Se pudesse investir até 1.200.000 euros nas nossas ilhas, o que faria? O Governo Regional dos Açores quer ouvir as suas ideias e pô-las em prática. Para participar, basta submeter as suas ideias para uma ou mais ilhas em op.azores.gov.pt ou nos encontros participativos online. Na fase de votação, é você quem decide o melhor para a região. Os cidadãos nacionais ou estrangeiros a residir nos Açores podem participar apresentando ideias às áreas de agricultura, ambiente, ciência, cultura, inclusão social, juventude, mar e pescas e turismo. O orçamento participativo dos Açores está dividido em 5 fases que decorrem entre junho de 2021 e fevereiro de 2022. A sua participação é determinante nas fases 1, na apresentação de ideias, e 4, na votação. Contribua para o desenvolvimento da nossa região. Todas as informações em op.azores.gov.pt e nas nossas redes sociais. Orçamento Participativo dos Açores, uma iniciativa do Governo dos Açores. Portanto, esta edição conta com algumas novidades. Portanto, e a maior novidade e também o maior desafio desta edição é que é uma edição 100% online. Portanto, todos os encontros serão promovidos neste formato digital. Portanto, estamos a promover 21 encontros, enquanto que nas edições anteriores percorremos as 9 ilhas para termos um contacto mais próximo com os cidadãos e com os jovens. Outra novidade são 2 áreas temáticas, portanto, a agricultura, o mar e as pescas. Portanto, e este ano temos então 8 áreas temáticas. E dispomos também de 1.200.000 para essas 8 áreas temáticas e para os cidadãos apresentarem as ideias até por fazerem este montante. A edição 2020 foi suspensa em abril de 2020 devido à situação pandémica que estamos ainda a decorrer perante este cenário. E naquela data existiam já 54 antepropostas na plataforma. E foi decidido que essas 54 antepropostas da edição 2020 transitavam para a edição 2021, mas carecem de concordância do respectivo proponente. Nesse sentido, temos contactado os cidadãos proponentes para manifestarem por escrito a sua concordância. Até à data, já temos a aprovação de 75% destas antepropostas. Agora vamos então iniciar. E muito se fala do que é um orçamento participativo. Um orçamento participativo, portanto, são instrumentos de democracia participativa que os governos disponibilizam para que os cidadãos digam e decidam de que forma querem ver investida determinada verba. Neste caso, o Governo Regional dos Açores disponibiliza do seu orçamento anual 1.200.000 para investir nas 8 áreas temáticas. O objetivo do orçamento participativo do Governo Regional é envolver os cidadãos e, principalmente, também os jovens. Nesse sentido, existe 20% dessa verba que é consignada à área temática da juventude. Portanto, temos 20% que é para a área temática da juventude. Significa que os jovens terão, no mínimo, uma proposta vencedora em cada uma das ilhas. Podemos então ver como é que é distribuída essa verba. Portanto, temos aqui 1.200.000. Continuamos a ter antepropostas de âmbito ilha e antepropostas de âmbito regional. E para as antepropostas de âmbito ilha, temos então a verba de 960.000 euros. E dos quais 192.000 euros está consignado à área temática da juventude, o que corresponde aos tais 20%. O valor remanescente, 768.000 euros, é para as 7 áreas, ou seja, nenhuma das 7 áreas tem uma verba consignada. Concorrem entre si. O que é que isto significa? Que eu posso ter, na Ilha do Corvo, uma proposta vencedora da área temática da juventude e uma proposta vencedora da área temática da inclusão social, e posso ter, por exemplo, nas Flores, uma proposta vencedora da área temática da juventude e uma proposta vencedora da área temática
do turismo. É isso que significa que concorrem entre si. Quais são então essas 7 áreas? São a agricultura, o ambiente, a ciência, a cultura, a inclusão social, mar e pescas e turismo. E uma proposta de âmbito ilha, como o próprio nome indica, tem de ter impacto numa única ilha. A verba de 240 mil euros é então para antepropostas de âmbito regional e aqui tem que implicar incidência pelo menos em 2 ilhas até às 9 ilhas que fazem o arquipélago. E no caso de antepropostas de âmbito regional, a área temática da juventude não tem aqui uma verba consignada. Portanto, aqui os 240 mil euros é para as 8 áreas. Portanto, concorrem todas entre si. Portanto, estão em pé de igualdade, por assim dizer. E temos então aqui a verba de 1.200.000 para as antepropostas de âmbito ilha e antepropostas de âmbito regional. Como é que é dividido então esse valor? Temos aqui então a verba de 960 mil euros, que é para as antepropostas de âmbito ilha. Esta verba é distribuída pelas 9 ilhas de acordo com uma fórmula de cálculo que é repartida em 4 partes. Então temos 25% é repartido de forma igual pelas 9 ilhas. 25% é distribuído pelas 9 ilhas de acordo com a população residente. 25% é repartido pelas 9 ilhas de acordo com a área geográfica. E, por fim, 25% é repartido de acordo com o investimento público realizado no ano anterior, naquela ilha. Temos então aqui aplicada esta fórmula, temos então aqui para a Ilha de Santa Maria 52 mil euros, temos dos quais 20% para a área temática da juventude, que faz os 10.400, e para as restantes áreas 41.600. São Miguel temos 333 mil euros, temos então para a área temática da juventude 66 mil euros, 66 e 600 mil euros, e para as restantes áreas 266 e 400 mil euros. Só que aqui há uma divergência em relação a Santa Maria, que é o limite das outras áreas não corresponde ao limite da anteproposta. O que é que isto significa? Que as antepropostas para as outras áreas só podem atingir o limite de 159.840. Por uma questão de igualdade, ou seja, de distribuição da verba, foi decidido que a anteproposta das outras áreas não ia consumir a verba de 266.400. O que significa que em São Miguel eu posso ter no mínimo 3 antepropostas, ou seja, terei uma anteproposta da área temática da juventude, portanto, se essa anteproposta for no montante de 66.600, já não é possível eleger outra anteproposta para a área temática da juventude, mas nas outras áreas eu posso ter uma anteproposta de 159.840, por exemplo, da inclusão social, e o valor remanescente até aos 266.400 pode tornar elegível uma anteproposta, por exemplo, da área temática do turismo. Portanto, e aqui temos 3 antepropostas e em edições anteriores foi decidido reforçar a verba. No caso, imaginemos, de não ter verba suficiente para eleger aqui uma segunda anteproposta das outras áreas, o Governo decide reforçar 1.000 ou 2.000 euros para esgotar toda a verba daquela ilha e permitir que uma terceira ou uma quarta ideia seja elegível e não exista saldo. Nas edições anteriores nunca existiu saldo, pelo contrário, foi reforçada a verba para esgotar todas as verbas de todas as ilhas. Na terceira, temos a situação similar então a São Miguel, em que temos na terceira 178 mil euros, para a juventude 35.600, das restantes áreas, montante é 142.400, mas uma anteproposta só pode ter o limite de 102.800, o que permite que o valor remanescente seja alocado a outra anteproposta e, portanto, teremos no mínimo também nesta ilha 3 antepropostas. Passando para a Ilha da Graciosa, temos 48 mil euros, juventude 9.600, restantes áreas 38.400. São Jorge temos 77 mil euros, juventude 15.400, restantes áreas 61.600. Pico temos 105 mil euros, juventude 21 mil euros, restantes áreas 84 mil euros.
FAIAL temos 80 mil euros, 16 mil euros para a juventude, restante de áreas 64 mil euros. Flores, temos um montante de 56 mil euros, juventude 11.200, restantes áreas 44.800. Porto, temos então 31 mil euros, juventude 6.200, restantes áreas 24.800. É assim que está distribuída a verba de 960 mil euros pelas 9 ilhas, o que significa que, no mínimo, serão elegíveis antepropostas de abertura 20, não é? Portanto, 9 da área temática da juventude e das outras, não, 20 não, 21, peço desculpa, 20, desculpa, 9, 18 mais 2, 20, portanto, serão elegíveis pelo menos 20, 9 das áreas temáticas da juventude e 11 das outras áreas temáticas, portanto, temos aqui no mínimo 20. Portanto, teremos no mínimo 20 para a área temática, para a Amotoilha e uma, se esgotar o montante, para âmbito regional. Portanto, podemos ter 21. Em edições anteriores, o que é que nós tivemos? Tivemos em 2018 29 projetos vencedores e em 2019 39 projetos vencedores. Portanto, temos 68 projetos vencedores das edições anteriores. Temos então aqui as fases do orçamento participativo, que são 5 fases, são as mesmas desde a primeira edição, e neste momento estamos na primeira fase, que é a fase da apresentação de ideias pelos cidadãos. Esta fase iniciou-se no dia 15 de junho e termina no dia 30 de setembro. Este ano só é possível apresentar ideias na plataforma do Orçamento Participativo dos Açores. Mais à frente, portanto, vamos passar um vídeo demonstrativo como é que se mete uma ideia na plataforma. A segunda fase, que é a fase de análise técnica, ou seja, em que todas as antepropostas que foram submetidas na plataforma até 30 de setembro são analisadas pelas equipas técnicas. Esta fase inicia-se no dia 1 de outubro e termina a 22 de novembro. O que é que se passa durante esta fase? Durante esta fase, as equipas técnicas contactam os cidadãos proponentes para solicitar esclarecimentos ou proporem a agregação, por exemplo, da sua ideia com outra similar. Isto aconteceu já em edições anteriores e é possível propor a agregação de 2, 3 ou 4. Mas, para que seja efetuada a agregação da anteproposta, os cidadãos proponentes têm que concordar. Caso algum cidadão não concorde, relativamente a essa anteproposta, é elaborada uma proposta isolada. Por isso é que, no momento da submissão da anteproposta, são recolhidos os dados pessoais, o e-mail e o contacto telefónico para esse fim, ou seja, com o objetivo de contactar os proponentes. Terminada a fase de análise técnica, são divulgadas em op.azores.gov.pt, portanto, na plataforma do Orçamento Participativo dos Açores, a lista provisória das propostas a submeter à votação e a lista provisória das antepropostas rejeitadas. Ou seja, o que é que são as propostas a submeter à votação? São as antepropostas que cumpriram os critérios de admissão e que as equipas técnicas trabalharam-nas, ou seja, colocaram o respectivo orçamento, o respectivo período de execução, para o orçamento tem que ser suficiente a pensar que aquela proposta pode ser vencedora e vai ser executada. Portanto, tem que se garantir que tem cobertura financeira para a execução. É sempre este o objetivo da análise técnica. E o proponente pode reclamar se não concordar com o teor da sua proposta ou então com o critério de rejeição que a equipa técnica fundamentou para a sua anteproposta. E então, como é que o proponente tem que fazer para rejeitar? Para reclamar, tem que enviar um e-mail para op@azores.gov.pt, identificar a sua anteproposta e expor a sua fundamentação. Só tivemos uma situação em que foi dada razão ao proponente, ou seja, tivemos uma anteproposta que foi rejeitada, o proponente expôs a sua fundamentação, deu-se razão ao proponente e então uma anteproposta rejeitada foi convertida em anteproposta aceita
e foi criada a respectiva proposta e submetida à votação. E nestas 3 fases falamos sempre em antepropostas, ou seja, em ideias submetidas pelos cidadãos. Quando passamos para a 4ª fase, que é a fase da votação das propostas, já falamos em propostas, porque foram objeto de transformação por parte das equipas técnicas. Esta fase decorre desde 1 de dezembro a 31 de janeiro de 2022. E os cidadãos podem votar online em op.azores.gov.pt ou por SMS, que é um SMS gratuito e que será divulgado durante a fase de votação. Os cidadãos têm direito a 2 votos, um para uma proposta de âmbito liga e outro para uma proposta de âmbito regional. Por vezes perguntam, eu posso votar numa proposta de outra ilha? Sim. Portanto, eu resido na Terceira, mas posso votar numa proposta de São Miguel. E eu gosto sempre de dar este exemplo, que é um cidadão que residia numa determinada ilha, identificou uma necessidade em São Miguel, ou seja, identificou como se deslocava por motivos de saúde à ilha de São Miguel, que precisava de uma residência para doentes deslocados. Apresentou essa ideia na ilha de São Miguel, foi uma proposta vencedora, portanto eu parto do princípio que ele votou na ilha de São Miguel e não na sua ilha de residência, portanto, porque foi e angariou votos e essa proposta foi executada e já foi inaugurada e os utentes deslocados já estão a usufruir da mesma. Portanto, este é um exemplo, é um bom exemplo de como podemos identificar uma necessidade noutra ilha e votar noutra ilha. Por fim, temos então a 5ª fase, que é a apresentação pública das propostas vencedoras, que este ano será em fevereiro de 2022 e, em princípio, coincidirá com o arranque da próxima edição do Orçamento Participativo. E aqui já designamos de projetos, porque quando são conhecidas as propostas vencedoras, as equipas técnicas iniciam a respectiva execução e passam então a designar-se de projetos. São os projetos que são executados pelo Governo Regional dos Açores. E aqui quem é que pode participar, então, no Orçamento Participativo dos Açores? Podem participar cidadãos nacionais ou estrangeiros a residir nos Açores. Os cidadãos nacionais podem autenticar-se na plataforma do Orçamento Participativo dos Açores com o cartão de cidadão, com identidade e com a chave móvel, enquanto que os cidadãos estrangeiros só se podem autenticar na plataforma do Orçamento Participativo com a chave móvel digital. Para conseguirem ativar a chave móvel digital, têm que se deslocar a uma loja RIAC. Só depois de ativar numa loja RIAC é que podem submeter a sua anteproposta. E nós dividimos então os cidadãos, por assim dizer, em 3 escalões etários. Temos os menores de idade, portanto, dos 14 aos 17 anos, que podem apresentar ideias à área temática da juventude. A área temática da juventude, por sua vez, divide-se em 2 temas, cidadania e hábitos de vida saudável. Estes jovens, como são menores, carecem da autorização de quem detém o poder paternal. Essa declaração está na nossa plataforma, fazem o download desse documento, preenchem e assinam e no momento da submissão da anteproposta devem anexar esse documento. Mas se por algum motivo o jovem estiver a submeter a anteproposta e não tiver consigo esse documento assinado, não é impeditivo de submeter a anteproposta que durante a fase técnica ou a equipa do OP ou a equipa da técnica da juventude entre em contacto a solicitar essa declaração. No momento da submissão, isso não é motivo para impedir a submissão da ideia. Os cidadãos com mais de 30 anos, portanto, só não podem apresentar a área temática da juventude, ou seja, podem apresentar a 7 áreas temáticas, mas não podem apresentar a área temática da juventude. Podem apresentar a área temática da agricultura, do ambiente, da ciência, da cultura, inclusão social, mar e pescas e turismo. Quem se encontra no escalão etário dos 18 a 30 anos, então, são os privilegiados, podem apresentar ideias às 8 áreas temáticas. Portanto, podem apresentar
a agricultura, ambiente, ciência, cultura, inclusão social, juventude, mar e pescas e turismo. Portanto, estes aqui é que podem apresentar as 8 áreas temáticas. Como é que eu posso participar? Este ano, portanto, como eu já referi, só são admissíveis antepropostas na plataforma. Portanto, em edições anteriores, como nós promovíamos os encontros participativos presenciais, podiam apresentar nesses encontros. Aqui tem que ser unicamente na plataforma op.azores.gov.pt e já daqui a pouco vamos passar então o vídeo demonstrativo da submissão de uma anteproposta. E que tipo de antepropostas é que nós temos? Temos as antepropostas então de âmbito ilha e de âmbito regional. E o que é que deve constar numa anteproposta de âmbito ilha? Portanto, numa anteproposta de âmbito ilha é necessária a identificação e contacto do proponente, nome, e-mail e contacto de telemóvel, e a ideia pode ser apresentada com outros cidadãos, ou seja, pode ser constituído um grupo informal de cidadãos. E precisamos então do nome dos coproponentes, que é o nome e o e-mail. Grupo informal, porque pessoas coletivas, ou seja, associações, empresas, não podem apresentar ideias. Ou seja, podem apresentar, mas serão rejeitadas porque não são admissíveis, né, no orçamento participativo. O objetivo é pessoas singulares, portanto, e constituem-se grupos informais e temos o proponente e depois os coproponentes. Têm que selecionar o âmbito, portanto, estamos aqui no âmbito ilha. Tem que selecionar a área temática, para isso na plataforma clicam na imagem da respectiva área temática. O tema, estamos a falar da temática da juventude, portanto, se divide em cidadania e hábitos de vida saudável. Um título, que nós pedimos sempre, ou informamos que deve ser um título apelativo, a pensar que aquela ideia vai à votação, portanto, isso, quem for consultar as ideias tem que ter um nome que chama a atenção. A descrição da anteproposta, ou seja, os objetivos e os beneficiários daquela ideia. Tem que indicar a ilha, estamos aqui a falar de antepropostas de âmbito ilha, o concelho que pode ser um ou mais, porque há ilhas que têm mais do que um concelho. Em São Miguel pode selecionar os concelhos todos, em Angra, na Terceira podem selecionar Angra e Praia, portanto, o limite são os concelhos todos da ilha. Se for um único concelho, tem que selecionar a localidade. Prazo de execução e o orçamento são campos que constam de anteproposta, mas não são campos obrigatórios. O que significa que se eu não tiver o valor nem o prazo de execução, não incide. E mesmo que preencha o valor e o prazo de execução, o orçamento que prevalecerá será o da equipa técnica. Ou seja, se eu sou uma cidadã, vou submeter uma anteproposta e coloco, por exemplo, 5.000 euros, mas no momento da análise técnica, a equipa técnica chega à conclusão que para executar aquela proposta são necessários 7.000 euros, é esse valor que tem que constar na anteproposta. Temos que garantir que temos cobertura financeira para executar aquele projeto. No caso menor, portanto, como eu referi, tem que anexar a declaração de quem tem poder patronal. No site, têm que declarar que possuem o escalão etário necessário para submeter uma anteproposta daquela área temática. Âmbito regional. O que deve constar, os campos são iguais, basicamente. A única diferença é que eu tenho que selecionar que é uma anteproposta de âmbito regional e tenho que selecionar pelo menos 2 ilhas, até às 9 ilhas, porque eu posso querer que a minha proposta de âmbito regional seja aplicada a todo o arquipélago. Portanto, é a única diferença. Agora, depois de preencher, como é que eu sei que a minha anteproposta pode ser aceita e passar para a fase de votação? Tem que cumprir estes critérios, tem que cumprir os critérios de admissão. Então, tem que se enquadrar nas competências do Governo Regional, portanto, eu não posso apresentar uma anteproposta cujas competências sejam do município ou de uma freguesia ou da administração central, portanto, são rejeitadas, se enquadrarem fora das competências do Governo Regional. Tem que se enquadrar nas áreas temáticas da edição 2021. Não posso apresentar uma anteproposta área temática da saúde ou da energia, porque não são áreas de governação que constam desta edição, logo
será rejeitada. Não podem ser pedidos de apoio, portanto, não pode ser um pedido de apoio financeiro, porque o Governo já dispõe de vários instrumentos para este fim, e o cidadão também não pode apresentar uma ideia para beneficiar com a mesma, ou seja, ser o prestador de serviços dessa ideia, porque o Governo Regional é que é o executor das ideias, ou seja, das propostas vencedoras. Já tivemos em edições anteriores, portanto, antepropostas que tinham inerentes direitos de autor ou patentes, e elas foram rejeitadas, porque no momento da execução dos projetos, nós estamos sujeitos às regras de contratação pública, portanto, e tenho que consultar o mercado, fazer a consulta do mercado. E se tiver aqui um direito de autor, eu teria que adjudicar aquela ideia àquela pessoa, àquela empresa, e isto aqui não é admissível. Também não podem contrariar o programa do Governo e nem projetos ou programas em curso, e isto a equipa técnica é que analisa, é que tem conhecimento se existem projetos em curso ou não nestas áreas e que possam contrariar a ideia. Não podem ser tecnicamente execuíveis, não podem ser muito genéricas ou muito abrangentes, ou seja, a equipa técnica tem que entender que o cidadão pretende que seja executado para transformar a sua ideia numa proposta. Não pode ultrapassar os montantes fixados para cada ilha e para cada área temática, tem que ter impacto numa única ilha, portanto estamos a falar de propostas de âmbito de ilha, e também não é possível, no orçamento participativo, apresentar ideias com direitos de petição ou iniciativas legislativas. Relativamente aos critérios de admissão, dentro de propostas regionais, os critérios são basicamente iguais, com exceção do montante e do impacto, porque aqui o montante não pode ultrapassar o montante de 240 mil euros no âmbito de proposta de âmbito regional, portanto não pode ultrapassar este montante, e como estamos a falar no âmbito de proposta de âmbito regional, tem que ter impacto no mínimo em 2 ilhas, até ao máximo de 9, que é todo o arquipélago. Aqui estamos então os encontros participativos. Nós iniciamos os nossos encontros a 22 de junho. Fizemos aqui um interregno em agosto, portanto, muita gente de férias. Fizemos aqui um interregno. Retomamos esta semana e a partir da próxima semana, 20 de setembro, vamos dedicar aqui vários encontros à área temática da juventude. Os jovens têm um papel importante no orçamento participativo, na democracia participativa, e então vamos dedicar aqui vários encontros à área temática da juventude, mas também com a presença de elementos de todas as áreas temáticas. E dedicamos aqui em setembro para coincidir com o ano letivo. E os encontros terminam a 28 de setembro, mas a submissão das antepropostas termina a 30 de setembro. Portanto, depois dos encontros, os jovens podem ficar a pensar numa ideia e têm até o dia 30 de setembro para submeter essa ideia. Os contactos, portanto, qualquer questão, dúvida, não seja esclarecida hoje, podem fazer para o nosso e-mail, op@azores.gov.pt, ou para a linha verde de apoio ao cidadão 800 500 501. Também nos podem acompanhar nas redes sociais e na nossa plataforma do orçamento participativo op.azores.gov.pt. Aqui, resumidamente, era isto que eu tinha para dizer. Antes de terminar a minha apresentação, vou parar aqui a partilha e vou pedir a meus colegas para passarem o vídeo de submissão de uma anteproposta para explicarmos como é que se submete uma anteproposta na nossa plataforma. Portanto, para submeter a anteproposta, devem aceder ao site op.azores.gov.pt, clicar na barra azul, aceitar os termos e condições, portanto, identificar-se, escolherem que meio querem para se identificar, neste caso o cartão de cidadão, escrevem os 9 dígitos e depois os 4 de controle, portanto, dígito, letra e os dígitos, clicam em verificar, para validar se o número de cartão de cidadão está correto, clicam na imagem da área temática para a qual pretendem submeter a anteproposta, vamos submeter para a agricultura, tenho que declarar que tem mais de 18 anos, portanto, o escalão etário obrigado para aquela área temática. Aqui tenho que inserir os dados pessoais, nome, e-mail e contacto de telemóvel. Como referi, escolhemos estes dados para posterior contacto
para algum esclarecimento sobre a ideia submetida. Se pretender que seja adicionados co-proponentes, posso aqui adicionar até 5. Se forem mais de 5, elabora um documento que anexe depois, mais à frente, quando aparece lá documentos, anexe os restantes proponentes. Principalmente os jovens nas escolas, por vezes tinham mais do que 5 e então faziam esse documento para anexar. Tenho que escolher o âmbito, ilha ou regional. Neste caso, escolheu regional. Tenho que escolher, no mínimo, 2 ilhas. Aqui o cidadão escolheu 4 ilhas, porque este anteproposto terá um impacto em 4 ilhas. Tenho que estar a escrever o orçamento e também o período de execução, mas como eu referi, estes não são obrigatórios. O título que nós alertamos sempre que seja apelativo. A anteproposta, portanto, a descrição da anteproposta, os beneficiários da anteproposta. Aqui podemos anexar vídeos, documentos e imagem. Se anexar uma imagem, essa será a imagem da anteproposta e não ficará por defeito a imagem genérica da agricultura. Neste caso, estamos a submeter uma anteproposta da agricultura. Submetida a anteproposta, o proponente recebe toda a informação que foi submetida e que consta da anteproposta. Portanto, recebe uma e-mail com essa informação. Como viram, é muito fácil apresentar uma anteproposta. Não existe limite de ideias para apresentar, portanto, podem apresentar para todas as áreas temáticas, para todas as ilhas, de âmbito regional, mais do que uma por área temática, portanto, aqui não há qualquer limite. Haja tempo, então, para submeter as vossas antepropostas e as vossas ideias. Não deixem de submeter as vossas ideias, porque este ano precisamos de ideias, a verba é a mesma, 1.200.000, e, portanto, pode ser a hipótese de algumas propostas serem elegíveis, serem vencedoras. Agradeço a vossa atenção e vou, então, passar aqui a palavra aos colegas das áreas temáticas para apresentarem que tipos de ideias é que podem ser apresentadas às áreas temáticas e também vão falar de alguns projetos de edições anteriores, porque podem-vos esclarecer e elucidar relativamente a algumas ideias que podem ser apresentadas, neste caso, a área temática da inclusão social e a área temática da juventude. Passo então a palavra à minha colega Catarina Montevoso, da equipa técnica da inclusão social. Olá, boa tarde a todos. Então, que tipo de ideias é que podem ser levadas à votação na área da inclusão social? São sobretudo ideias que promovam o acesso e a integração das pessoas no mercado de trabalho, que promovam a igualdade de oportunidades, que permitam melhorar também os cuidados que são prestados a crianças e jovens em risco, a idosos, a pessoas com deficiência, iniciativas que de alguma forma melhorem as competências de grupos que sejam mais vulneráveis e projetos que apoiem a transição dos cuidados institucionais para cuidados de proximidade. No fundo, projetos que facilitem a permanência das pessoas com deficiência ou das pessoas mais idosas na sua casa e na sua comunidade. Nós tivemos em 2018 7 projetos aprovados e implementados e em 2019 9 projetos. Podemos dar alguns exemplos. Por exemplo, aqui na segunda linha, projeto de inclusão social para pessoas com deficiência, foi desenvolvido em São Miguel. Foi um projeto em que houve um conjunto de intervenções que passaram muito pela área artística, pelo teatro, tinham como destinatários pessoas com deficiência e depois que terminou até num espetáculo, em que foram trabalhadas um conjunto de competências relacionais, de estimulação cognitiva, para este tipo de público. Outro exemplo, na última linha, residência para acolhimento de doentes deslocados em São Miguel. Portanto, foi uma ideia que foi apresentada no sentido de ser criada em São Miguel e depois também houve uma ideia semelhante na terceira, no ano seguinte, em que foi criada uma residência para que as pessoas que vão de outras ilhas para São Miguel, para o hospital, para tratamentos, para intervenções cirúrgicas, possam ter um sítio onde ficar com um preço social e, de alguma forma, minimizar o problema da pressão do turismo, que faz com que os preços da hotelaria subam e, portanto, seja mais difícil para as pessoas estas deslocações. Também em 2018, aqui na página seguinte, por favor, há um outro projeto denominado Quinta Mágica, que é aqui na última linha. Foi um projeto desenvolvido na Graciosa,
que passou muito pela formação em competências pessoais, sociais e de alguma aproximação ao mercado de trabalho, pessoas que já estavam há muito tempo afastadas do trabalho e, portanto, tinham ali algum déficit de competências. Foi dada formação também, por exemplo, em agricultura biológica, em artesanato, com vista a facilitar depois uma integração laboral. Em 2019, podemos destacar também aqui 3 projetos, talvez. Aqui na segunda linha, uma escola acessível para todos. É um projeto que ainda está em execução e que consiste basicamente na montagem de um elevador numa escola secundária aqui na cidade de Angra, que facilite o acesso aos vários pisos por parte de pessoas com mobilidade reduzida. Um outro exemplo, na linha seguinte, o projeto Mais Sénior, que foi desenvolvido no PICO e que, no fundo, consistia num conjunto de atividades direcionadas a pessoas mais velhas e, portanto, que sejam promotoras do envelhecimento ativo. Este tipo de iniciativas, com alguma semelhança com as universidades séniores, é uma ideia que é de alguma forma recorrente, aparece em várias ilhas. Tivemos um projeto também muito semelhante na Graciosa e mesmo às vezes dentro da própria ilha existe por parte de vários cidadãos esta preocupação e, portanto, leva-nos muitas vezes a agregar 1, 2 ou 3 propostas que de alguma forma têm os mesmos objetivos e a partir daí criamos uma proposta única que vai à votação. Também um outro exemplo para finalizar, cuidar de quem cuida, ainda está no slide anterior, peço desculpa. Portanto, este projeto é um projeto de cariz regional, portanto tinha impacto em várias ilhas. Como a colega Filomena já falou, portanto pode ser um projeto por ilha, podem ser projetos mais abrangentes. Este é um exemplo disso, em que no fundo o objetivo era dar formação e informação a pessoas que têm alguém a seu cargo, portanto que são cuidadores informais e de alguma forma facilitar a sua vida. Para que saibam que tipo de apoio podem ter, como é que podem tratar melhor da pessoa que cuidam, como é que podem fazê-lo, aliviando também um bocadinho a sobrecarga que essas tarefas trazem. E no âmbito deste projeto foi criado, por exemplo, um site do cuidador informal, onde podem ter todo este tipo de informação. Pronto, eu acho que era assim, dos vários projetos, destes 16 projetos que tivemos, achámos que estes seriam de destacar. Mas, como veem, a educação social é uma área bastante abrangente. Portanto, desde montar um elevador a fazer formação, dá para fazer muita coisa. Tenham as ideias, não é? Obrigada. Boa, obrigada, Catarina. Pensei que estava com o som ativo, estava com o som desligado. Obrigada, Catarina. Isto é o problema de não estarmos aqui atentos a todos os pormenores. Portanto, eu estava aqui a falar e apercebi-me que estava com o som desligado. Eu vou passar a palavra então à colega da Juventude, à colega Verónica Leite. Obrigada. Boa tarde. Eu peço que já estamos aqui com a apresentação. Sou a Verónica, sou técnica da Direção-Geral da Juventude. Estou aqui com as minhas colegas Sandra Bento e Mariana Borges a representar a área temática da juventude. No que toca à nossa área, que tipo de propostas podem os jovens apresentar? Podem ser ideias de investimento público que contribuam para as áreas da cidadania e dos hábitos de vida saudável. Na questão de cidadania pode ser desde o fomentar a literacia sobre cidadania dos nossos jovens, promover iniciativas de cidadania ativa, como encontros de jovens ou até encontros intergeracionais, desde a área formativa, também nas áreas de cidadania. Na questão da promoção dos hábitos de vida saudável, estes podem ser através quer da prática do desporto, aqui da introdução e
do fomento do que são os hábitos de vida saudável, nomeadamente nas questões alimentares, e outras iniciativas que contribuam para o bem-estar dos jovens. Podem ser desde a área alimentar, mas também dentro do campo de hábitos de vida saudável. Há alguns projetos que já foram executados ao longo dos tempos e nós temos também em execução. Também aqui ressalvar que no passado tivemos mais uma área temática que não está aqui incorporada neste orçamento participativo e que pode constar aqui desta listagem. Nós tivemos desde a formação na área de workshops de jazz, tivemos aqui o projeto Música 365, que foi realizado em Santa Maria e que foi apresentado aqui por uma jovem que além da sua formação ser nesta conferência, sentia que os jovens tinham aqui esta necessidade de saber mais, de se formarem em concreto nestas áreas de música e do jazz, considerando que a ilha tem uma grande importância cultural nesta área. Uma Cena para Todos também foi aqui um projeto muito importante para a comunidade escolar na Escola Domingos Rebelo, em São Miguel. Este projeto aqui veio trazer mais uma infraestrutura, acabou por dar aqui mais oportunidades aos jovens daquela comunidade escolar e não só, porque a escola está aberta à comunidade juvenil, quer de São Miguel e outras ilhas, se assim for a intenção, e acabou por aqui ajudar a equipar o espaço do auditório da escola com equipamentos que ainda estavam em falta, de modo a que pudessem utilizar de forma plena o espaço. Outro projeto interessante na área da prevenção de comportamentos de risco foi o Fantoche Não És, que trabalha aqui a componente do teatro de marionetes com áreas de temáticas de prevenção junto da comunidade escolar, nas mais variadas idades. Aqui este projeto em concreto era dos 6 aos 10 e acabou por trabalhar também aqui a questão da prevenção de comportamentos de risco. Numa área também acaba por ser cultural, tivemos aqui o Vamos Pintar a História do Curso, que acaba por ser tratar num espaço da região aquilo que é a história do curso e a sua representação histórica através da arte urbana e de algum modo deixar este marco aqui que acaba por ter uma componente cultural, mas também de quem visita, é um ponto turístico de grande relevo para a própria ilha. Depois tivemos também na área tecnológica, que foi a questão da instalação de vários hotspots de internet na Ilha do Pico, de modo a que também que os jovens pudessem ter mais pontos de acesso àquilo que é um interesse muito presente na vida dos nossos jovens, que é o muito tecnológico. Também estes são alguns que já foram executados, nós temos ainda alguns que devido às questões da pandemia, tiveram que ser aqui suspensos ou readaptados e que estamos aos poucos também a tentar, de algum modo, a dar aqui continuidade aos projetos, nomeadamente temos um pacote formativo que está em execução ainda durante esta semana e que trabalha muito aquelas que são as competências financeiras do dia-a-dia dos jovens e da população em geral, do que é uma boa gestão doméstica, também informação na área do que é a parte mais de finanças para futuros e interessados jovens que queiram criar negócios próprios. Temos, neste momento, estes projetos em execução. E também, à data de hoje, temos algumas candidaturas já à apresentação de propostas desta edição que iremos analisar e esperamos nós executar muito em breve aquelas que são as de propostas dos nossos jovens.
Obrigada, Verónica. Terminamos assim as nossas apresentações. Se algum cidadão presente estiver interessado que seja enviado estas apresentações, peço para colocarem o vosso e-mail no chat. No fim da sessão, enviaremos as apresentações. Peço ao Rodrigo, ao meu colega Rodrigo, para ativar o som, portanto, para dar voz aos cidadãos, para dar voz a quem quiser colocar alguma questão. E aqui, estou aqui a ver o chat, portanto, esteve calminho, portanto, não houve qualquer dúvida. Penso que estão a guardar as questões todas para colocarem em viva voz. Portanto, estão à vontade para qualquer questão sobre as regras ou sobre alguma área temática, alguma dúvida que queiram tirar, agradecemos. Para nos organizarmos, portanto, e para pedir a palavra, tem aqui no fundo do vosso ecrã um smilezinho que diz reações e clicando aí tem aqui várias imagens e colocam aqui na imagem levantar a mão para saber quem é que quer falar e nos organizarmos aqui. Penso que já foi dado o som. Portanto, peço a quem estiver presente para colocar então as suas questões. Nós estamos cá para isso, para vos ajudar, para vos motivar na submissão de respostas. Como eu disse ontem, nós este ano, comparativamente a 2019, temos poucas antepropostas. Podem pensar isso como uma motivação, ou seja, temos poucas antepropostas, quer dizer que se eu apresentar uma anteproposta, tenho mais probabilidades da minha anteproposta ser vencedora. Porque em 2019 nós tivemos mais de 500 antepropostas e a verba era a mesma, portanto era 1.200.000. E este ano é na mesma 1.200.000, portanto, infelizmente, temos aqui menos antepropostas, porque efetivamente o contacto com os jovens presenciais era talvez um fator motivador para submeter as antepropostas e podem ver isto como um fator motivador, ou seja, tem menos quer dizer que a minha tem mais hipótese de ser vencedora. Por isso, não deixem as vossas ideias no papel. Nós estamos com expectativas que para a semana vamos entrar em contato com os jovens que passemos das 100, digamos assim. Estamos com 91, isto é público, portanto podem consultar na plataforma, portanto isto é público. Esperemos nós que passemos das 100, das 100 antepropostas. O que é que não é público? No momento da votação, não se consegue saber qual o número de votos que cada proposta tem. Nessa fase, o número de votos não é público. Agora, neste momento, o número de antepropostas apresentadas, podem consultar quantas é que foram e que tipo de antepropostas foram apresentadas e aqui há as temáticas. Portanto, pode-vos auxiliar, olha, a ver uma ideia, podem ter outra ideia similar ou complementar. Isto custa é o primeiro colocar a primeira dúvida, normalmente é preciso o primeiro para abrir o termo pacote, não é? Cidadão ou cidadã que tem alguma dúvida que queira esclarecer, não colocou no chat. As colegas aqui do Centro Cultural de São Pedro, portanto, tem aqui alguma dúvida? Centro Cultural de São Pedro, tem alguma dúvida? Sim. Não sei, os outros cidadãos presentes têm alguma dúvida que gostariam que nós esclarecêssemos? Não? Bom, podem, portanto, como eu já referi, deixar aqui o vosso e-mail para receberem as apresentações. Já vi que aqui a Maria Ormond já colocou. Mais algum cidadão que queira ver as apresentações, só tem que deixar o seu e-mail no chat.
não existindo nenhuma questão, sendo assim, acho que vamos então agradecer a vossa presença mais uma vez. Amanhã vamos ter outro encontro, portanto, terminamos esta semana, amanhã começamos também às 16h30, portanto a sala abre sempre às 16 horas. Podem sempre participar e para a semana, mesmo sendo da área temática da juventude, todos os cidadãos podem participar porque estarão presentes elementos de todas as equipas técnicas. Qualquer juventude, mas estão presentes elementos de todas as equipas técnicas e podem ser esclarecidas dúvidas a todos os presentes. Agradecemos então a vossa presença, contamos com as vossas ideias então até 30 de setembro, às 23h59, hora dos Açores, da IRA. A continuação então de uma boa tarde e continuação de uma boa semana. Obrigada então a todos.